Porque o Júnior Baiano é um cara que todo mundo conhece, né? Um cara que tá na história do futebol, não só brasileiro como mundial. Porra, e isso eu fico muito feliz de falar, porque eu tenho o maior orgulho de ser teu amigo, ter jogado contigo, ter vindo da mesma, né? Do mesmo clube que você, e você é um cara que fez história. Mas a gente gosta de saber aqui, de verdade, quem é o Raimundo? Quem é o Raimundo Ferreira Ramos Júnior? Quem é esse cara? Quem é você, irmão? Eu sou um cara muito simples, cara, muito simples mesmo. Eu sou... meu pai foi jogador de futebol, foi goleiro, né? Meu pai jogou no Fluminense de Feira de Santana, bicampeão baiano. Jogou no Fortaleza. Jogou Sport de Recife. Meu pai jogou no Mato Grosso do Sul. Meu pai foi campeão, só não foi campeão em Recife. Mas foi campeão cearense, foi campeão lá no Mato Grosso do Sul. Então já é uma coisa de família. Os meus irmãos mais velhos, que é o Jorginho, que jogou no Fluminense, jogou no Bahia. Meu irmão ralou mais que eu, cara. meu irmão sofreu, o Jorginho. Mas chegava também o Jorginho. Pô, chegava e fazia gol pra caramba também. Pô, o Jorginho era bom na bola aérea, cara. E meu irmão mais velho jogou, mas jogou em time pequeno. Né? Mas a família de jogador. Minha mãe, quando era nova, jogava também. Mais um que falou que a mãe jogava. Minha mãe jogava lá no time feminino lá da cidade. Cara, que maneiro. Tinha time feminino lá em Feira? Era em Feira? Mas não era o Fluminense de Feira, não. Tinha um time amador lá. Amador que a mulherada jogava? Isso, minha mãe jogava. Que maneiro essa porra, cara. E eu saí de lá novo. Mas assim, eu sempre fui muito, muito simples. Eu sempre corri atrás das minhas coisas, comecei a trabalhar cedo. De que você trabalhou lá? Trabalhei de ajudante de pedreiro de um primo meu, porque eu queria comprar minhas coisas. Eu queria comprar maçã, eu queria uva. E lá em casa, pô, não comprava essas paradas. Comprava jaca, banana. Tu queria uma coisa mais sutil, né? Pô, uma coisa mais, né? Era jaca, banana, era abacate, manga, essas coisas. Só bagulho pesado. Só bagulho pesado que era barato. Pô. Então eu comecei a trabalhar cedo por causa disso. Pra comprar fruta, Baiano. Pra comprar meu lanche, comprar essas coisas. Né? Então eu trabalhava com meu primo. Depois eu fui trabalhar numa loja de material esportivo, Casa Esportiva, que tem até hoje. Tem até hoje essa? Tem até hoje. Qual o nome da loja pra dar moral pra ele? Casa Esportiva. Casa Esportiva, lá em Feira? Lá em Feira de Santana. Pô, que maneiro, Júnior. E sou amigo do pessoal até hoje. Sou amigo do genro que trabalhou lá, né? Que é o Mozani, que é gente boa pra caramba. Então eu sempre fui um cara muito simples, muito tranquilo. Né? Vim pro Flamengo. Agora eu sempre tive uma coisa. Não me sacaneio, cara. Eu fazia de tudo trato todo mundo bem, sou um cara de gente boa. Mas se fizer uma sacanagem comigo, aí eu saio do... Aí tu morde a língua. Aí eu saio da linha, cara. Como é que ele fazia, Anselmo? Mas eu sou um cara tranquilaço, sou amigo, eu gosto de lugares simples. Não sou esse cara de estar em muita mídia, não gosto disso também. Sou um cara família, gosto de estar com os amigos, gosto de tomar minha cervejinha. Gosto de um bom... Eu ia comprar. Não, ele que não quis, fui eu não, pô. Gosto de uma boa conversa, brincadeira. Eu sou um cara muito simples. Mas também sou um cara muito verdadeiro. Se fizer qualquer merda comigo, eu me afasto, não quero mais ideia, cada um pro seu lado. Eu sou assim. Porra, maneiro. Legal, é melhor assim do que ser... Falso. E você Exato. veio pro Flamengo com quantos anos? Eu vim pro Flamengo com 16 anos. Cheguei com 16. O quê? Aí, fez teste lá? Tinha um cara, Orlando Peçanha. Esse cara foi zagueiro, foi campeão do mundo, jogou no Vasco. O nome não é estranho pra mim, é familiar. Orlando Peçanha. Ele era treinador do Fluminense de Feira de Santana, no profissional. Só que a gente jogava nas preliminares. O Campeonato Baiano. Antigamente era assim, né? Isso. Tu jogava de zagueiro mesmo? Já de zagueiro. E ele chegava cedo, gostou. E me mandou pro Flamengo para fazer o teste. Eu venho, passo e já volto já para ficar em... Você veio, fez o teste, voltou pra Bahia? Voltei pra Bahia e depois eu retornei pro Flamengo. Aí tu voltou de vez, com 16 anos mesmo? Aí voltei já com 17. Já voltou com 17 pra jogar... Porque tu me falou que é 70, né? Sou 70, mas eu cheguei na idade juvenil. Mas já fiz o teste no júnior. Tu chegou com idade juvenil, mas fez o teste no time de júnior. Que era o último ano de juvenil. Entendi, verdade.
Verdade, verdade. Cara, e interessante que, pra quem não sabe, o Júnior Baiano, pra muitos, né, eu concordo, fez parte da segunda maior geração de jogadores do Flamengo, né? Que a primeira é de 81, né, do Zico, do Andrade, Adílio, Aqueles caras, porra, Leandro. não jogaram nada. Porra, não jogaram porra nenhuma. E o Júnior fez parte do... Que tinha um quadro, né, pra quem sabe o quadro que tem... Eu acho que tem na Gávea. Tem até hoje na Gávea. É um quadro que eu vi muito durante toda a minha história no Flamengo, que dizia, craque o Flamengo faz em casa. Tá o Júnior, capacete, o Leão Verjudo, que hoje é comentarista da Globo. Assim, todos de vestido de Flamengo, tá o Júnior como se estivesse falando, né? E estão em volta. Me ajuda, Júnior. Djalminha, Júnior Baiano, Paulo Nunes, Marcelinho, Marquinho, Nélio, Luiz Antônio, Piá, Paulo Nunes, Piá e Rogério e eu. Rogério. Todo mundo virou, parceiro. É a alimentação da Gávea. Alimentação. Ali foi em 92 aquela foto e a gente tava... Eu não sei se foi já na final ou na... Porque era de grupo, né? Isso. Eram 2 grupos de 4, com quatro equipes. O primeiro ia fazer a final. Eu não lembro se era de grupo. E ali foi uma foto que algum Jornal dos Esportes, acho que é Jornal dos Esportes. Só que aquela foto, ali o Júnior começou a falar uma parada séria. Que a gente tinha que se cuidar mais, era hora de a gente não ficar mais em casa, Porque a molecada era foda, né, compadre? Pô, aquele grupo, tá maluco, a gente... Fala um pouquinho dessa rapaziada, vamos pular um pedacinho, porque, cara, todo mundo jogou, todo mundo virou. Mas a gente saía muito, cara, Vocês eram muito amigos, todos vocês? A gente sempre ia pra casa do Djalma, cara. A gente sempre tava na casa do Djalma, a casa do Djalma, a sala, a mãe do Djalma, a avó do Djalma, o falecido pai do Djalma, colocava colchão na sala toda, e deixava lá os lençóis, porque a gente saía, a gente gostava, a galera gostava de estar junto, a gente ia muito no petisco da vila. Caramba, vocês iam lá, o Djalma morava onde? Ali perto do Maracanã, o Djalma morava. Caraca, uma rua do Maracanã. Então a gente acabava os jogos, ficava com o Djalma, ou a gente ia muito na São Clemente. Escola de samba, né? Escola de samba. E a gente andava muito junto. Muita Coca-Cola, a gente bebia muito refrigerante, cara, desde moleque. Eu acho que por isso que deu certo, cara. Coca-Cola é o caralho, a gente tomava na cerveja pra porra, mano. Muito refrigerante, com gás. Muito gás. E porque de fora, desse time, quem era de fora? Você, Paulo, de fora do Rio. Eu, Paulo, Mário Carlos. Mário Carlos, sim. Mário Carlos, tinha mais quem? Tinha mais alguns, mas assim eu não lembro. É porque de fora, assim, o cara fica mais, assim, mais solitário, né, cara? E acabam se unindo, né, cara? Pô, tinha um Bujica também nessa época. Bujica, caraca, verdade. Tinha um Bujica, só que o Bujica não tirou a foto. Tem alguns ali que não tiraram a foto porque não acharam, chegaram mais tarde, sei lá, alguma coisa. O Júlio César também é dessa geração ou não? O Imperador? Não. Não é dessa geração. Não, o Júlio chegou de fora. O Júlio veio de fora. O Júlio já veio profissional, entendi. Cara, e esse time de vocês, conta um pouquinho, é o primeiro campeão da Taça São Paulo, né, pelo Flamengo. Cara, assim, amizade do caramba, a gente era muito amigo, o Ernesto Paulo, treinador, também era muito amigo da galera. Assim, quem vacilava tomava seu esporro, não tinha como, que era normal. Mas assim, era como se fosse uma família, cara. E subiu todo mundo junto. A sorte que subiu todo mundo junto. Um subiu um pouquinho, assim, um mês antes, 2 meses e tal, mas a galera subiu junto. Mas por que você diz sorte? Sorte porque a gente cuidava um do outro, cara. Entendi. Você tá entendendo? Até nos treinamentos, a gente, no time reserva, a gente cobrava, cara. Quando a gente ia treinar contra o profissional, a gente falava que não ia perder e não perdia. Que era jogo pra gente. Tá certo. O Serol era fino. Pô, você e o Rogerião? O Rogério já tava no profissional. Já tava no profissional? Porra. O Serol era fino. Então a gente se cobrava, a gente se protegia, a gente comprava o barulho um do outro. Eu acho que o Flamengo pecou muito, cara, em ter deixado
ter liberado essa galera assim novo, cara. Muito, muito fácil. Porque se deixa esse grupo, eu acredito que o Flamengo ia colher mais, ter mais títulos. Títulos brasileiros, títulos importantes, eu acredito que teria assim. Porque todos se deram bem em outros clubes. Todos. Todo mundo. Não, e o Marcelinho, para muitos, é o maior jogador da história do O Marcelinho é o maior ídolo do Corinthians. O maior ídolo da história do Corinthians. Não tem como... Paulo Nunes fez o que fez no Grêmio e no Palmeiras. Vamos lá, mas quem? Tem mais gente aí, me ajuda. Djalminha. Djalma. Porra, cara, o Djalma é gênio da bola. Maluco. Djalma. Marquinhos saiu depois. Marquinhos saiu pro São Paulo. Mas demorou um pouco. Ele ficou um pouquinho mais, né? Ficou um pouco mais. Mas o Marquinhos depois saiu. O Nélio ficou mais tempo. Fabinho, cabeça de área. Fabinho, não é? Verdade. Luiz Antônio. Pô. Luiz Antônio, a galera não lembra, eu acho que não lembra muito, mas Luiz Antônio era um craque, cara. Era o camisa 8 da época, Caramba, né? Cara, Luiz Antônio era tanto a canhota como na perna direita era a mesma coisa. Jogava muito, muita qualidade, muito domínio de bola. Então, assim, era um grupo muito... O Piá, cara. Cruzamento do Piá era gol, cara. Pô, o que o Piá consagrou o Gaúcho em 92 era o Piá. Cruzamento do Piá era gol. Pô, vai falar o quê, cara? Pô, infelizmente a gente saiu cedo, né? Mas... Todo mundo saiu cedo, né? Só que eu tive a sorte de depois voltar, né? É verdade. Tu foi e voltou. E também tu foi... Porra, calma aí, vamos falar disso daqui a pouco. Eu quero saber de uma parada. Quando tu chegou da Bahia no Flamengo, de vez pra ficar, porra, morando num lugar totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente... você é um cara tranquilo, né? Assim, até um pouco tímido em lugares que você não tem muito, né? Mais ou menos, né? Sem um gelo, você é meio tímido. Depois toma não, quem me conhece bem é... Eu bebi. Mas ele assim, eu não sabia que ele tinha... Eu conheci ele logo quando ele chegou. E ele foi adotado pelo Ailton e pelo Zio. É isso mesmo. Os dois. Então, e eles que foram tipo o embaixador do... Antes deles entrarem pra igreja. Esse foi o problema. Eu acho que foi isso, cara. Antes deles entrarem na igreja, né, Baiano? Eu andava muito com o Ailton, cara. Muito. Ele falava, vamos lá pegar o Baiano. Vamos lá pegar o Baiano. Foi quando eu nem jogava, cara. Eu era da base, jogava na base. E eu nem, assim, profissional... Era banco, ia, às vezes, quando faltava alguém, ficava no banco. Às vezes ia, profissional sobrava da lista, tal, essas coisas. Mas o Ailton foi o cara que me acolheu. O Ailton foi meu pai, meu irmão, meu tio. Eu falo que o Ailton é meu tudão. Porque foi o cara que comprava meu barulho. Pô, que legal. Conselho pra caramba. Sempre eu tava com o Ailton, foi o cara que me ensinou a beber também. Foi o cara que me ensinou a tomar cerveja, chopp, que era chopp. Porque lá da Bahia era cerveja, que era chopp. Chopp duplo, hein? Caramba, lembra só? Porra! Lugar maneiro pra caramba. Porra! E não pagava, o cara te queria pagar e não deixava. É mesmo? O apartamento da Praça Seca era dele ou seu? Não, era concentração, Era pô. concentração. Da galera, né? Era concentração. Então aí eu passava, me pegava e me largava lá na praça. Eu falava para me largar na praça para eu andar um pouquinho, né, para respirar, para pegar aquele ar gelado da Praça Seca. Então o Ailton foi o cara que me adotou aqui. Pô, não, isso é muito, mas muito maneiro. Nessa tua chegada, teve algum momento que tu quis voltar para Bahia? Teve. Teve? Em 91, o Flamengo estava na Libertadores. E o treinador era o Vanderlei Luxemburgo, cara. Aí eu treinava pra caramba, eu bem pra caramba, cara. Você sabe quando você tá bem. Porra, e não jogava, e o time mal, e ele não me colocava pra jogar e tal. Aí eu falei, vou embora. Vou voltar pra Bahia, vou trabalhar essa porra aí, né? E teve dois jogos no Uruguai, Libertadores. E o quarto era eu e o Ailton. Eu falei, quando eu voltar eu pego minhas coisas, eu vou meter o pé pra Bahia. Só que eu tava... Sabe quando você tá pilhado? Não adianta ninguém conversar que você não aceita, tal, essas coisas. Aí a gente ficou uma semana lá, que eram 2 jogos. Aí o Ailton, malandro, deixou eu me acalmar e foi
quarto era eu e ele foi falando, teu pai é rico. Eu falei, não, pô. Pô, achei que fosse, pô, tu vai embora. Assim mesmo, eu lembro até hoje. Falei, não, pô, não é rico não, mas eu vou embora. Tua mãe tem dinheiro? Não, pô, a gente, vida normal. Aí ali eu fui caindo na real. Você tá entendendo? Sim, claro. Porque eu já estava recebendo meu dinheirinho legal, já tinha um salário bom. E eu que mandava, às vezes ainda mandava um dinheirinho para casa, né? Sim. Aí ali eu caí na real. Porque se o Ailton não tá comigo ali no momento, com certeza eu ia voltar da viagem, ia pegar minhas coisas e meter o pé. Caramba, que loucura. E o Ailton, mais uma vez, foi... Não, e é bom pra gente entender também, tentar tirar as partes... O teu entorno, né? Que o teu ambiente faz toda a diferença. Se tu tivesse com um cara negativo do teu lado, com um cara que tivesse algum pensamento Isso ruim, mesmo. às vezes nem sobre você sobre ele mesmo, falar isso mesmo, mano. Pô, tu pode ir embora, vai embora, o caramba. Tu tava com um cara bom, que queria o teu bem, que Exato. mais velho que você, né? Um pouco mais velho que velho. você. Não, mas, pô, não, isso é muito maneiro. Júnior, eu tava pensando aqui no time de vocês de 92, né? Foi o 8º a se classificar. 8º, É isso. Antigamente, para você que não sabe, que é mais novo, eu ia chamar você de Kiko, mas você não pode escolher quando você nasceu, entendeu? Como você pode ser mais novo e não saber, antigamente era um campeonato híbrido, não é isso, Baiano? Eram jogos, né? Todo mundo contra todo mundo, classificavam os 8 primeiros. Os 8 primeiros. Aí faziam 2 grupos, não é isso? Aí separava os 4 primeiros, né? E o restante faziam 2 grupos, o campeão de cada grupo. Porque tirava assim, o primeiro, um grupo, o 8º, outro grupo. Não é? Acho que era assim. Segundo, era assim. É isso aí. E aí separava esses grupos dos 8, o campeão de cada grupo fazia a final, não é isso? Exato. E, cara, qual o segredo daquele time de vocês que bateu times como, assim, São Paulo, Botafogo tinha um timaço, Santos tinha um timaço, o Vasco tinha um time da porra. Inter. Enfim, e por que o Flamengo, cheio de moleque, não era? Cheio de moleque, pô. Quem era ali? O goleiro era o Gilmar, que era o velho. Tinha os cascudos, que eram a base do... A espinha, né? dorsal. Era o Gilmar, o Wilson Gotardo, o Idemar Júnior e o Gaúcho na frente. E o Zinho. Só que o Zinho era mais novo, mas o Zinho já tinha sido campeão brasileiro. Né? Em 87, né? Isso. E o resto era molecada. Aí tinha o Charles Guerreiro, não é? Fabinho, Piá, Marquinho, Paulo Nunes e o Nélio lá na frente. Mas a grande virada nossa, cara, foi quando a gente classificou. Quando a gente classificou, principalmente a molecada, a gente deu uma segurada. A gente não saía tanto como... Dava uma empolgada, né, Baiano? Dava, pô. Como é que não empolgava? Maraca lotado, pá! Pô, saía tanto lugar, tanta gente, tantos corpitos. Chegava o Baiano. O Baiano tá aí, entra aí. Pô, era bom demais, cara. Era bom demais. 22 anos também. 22 anos, pô. E a galera deu uma segurada. Todo mundo teve uma conversa, porque ali era a nossa oportunidade, cara, de marcar, né? De você ter um carimbo ali, campeão brasileiro pelo Flamengo. Então todo mundo teve a consciência que tinha que dar uma segurada. E a gente foi, entramos, classificamos no sufoco, não é? Entre os 8, né? Classificamos entre os 8. E pra gente, pra final também, a sorte foi que o Vasco ganhou do São Paulo. A galera fala isso mesmo, que o Vasco ganhou do São Paulo. Que é a torcida do Vasco pedindo pro Vasco entregar, cara. Verdade, a gente sabe que torcida é fogo, né? Pô. E aí? Aí o Vasco ganha do São Paulo, a gente ganha do Inter. Ou do Santos, não sei, e a gente classifica. Aí já virou... Aí ali já foi outra história, já teve reunião, a parada toda. O Júnior, como sempre, conversando, falando com a gente. A gente sabia que o time do Botafogo era bem superior ao nosso. Mas a gente tinha certeza, se a gente saísse na frente, se a gente fizesse um gol, a gente tinha chance de ser campeão. O papo foi esse. Esses 15 dias, né? Porque foram 2 finais de semana. Aí, se a gente sair na frente, vai ganhar.
Só que a gente vai e mete 3 no primeiro jogo. Que isso. E o Flamengo jogando bem pra caramba, cara. Aí chega no segundo jogo e já tá quase... Tava quase resolvido. Uma das grandes atuações que eu vi no futebol foi esse do Júnior, nesse primeiro jogo aí. 3-0. Esse 3-0. Júnior jogou demais. O que jogou o Léo? Júnior jogou demais, Cabeça cara. branquinha, né? Todo grisalhinho. O Léo. Jogou demais, cara. Demais. Foi nesse ano que caiu a arquibancada? Foi. Foi nessa... Aí cai no segundo jogo. Caiu no segundo jogo, né? No segundo jogo eu não jogo. Porque eu torci o tornozelo sexta-feira coletivo. Foi nesses treinos aí que o Djalminha deu uma chegadinha em você, que ele conta aí? Não. Porque eu tava ouvindo a parte que o Djalminha falou que tu deu-lhe uma no Paulo Nunes no treino. Paulo Nunes chato, cara. Paulo Nunes tava... E o Paulo Nunes conta a história toda errada, hein? Então conta a verdade. Todo ao contrário, o Paulo Nunes tava em time reserva. Puto, bolado. E lançam uma bola pra ele na linha de fundo, eu chego assim, com a bola ia sair, tocou em alguém, ia sair, eu tento pegar a bola, o Paulo Nunes entra na minha frente. Aí eu dou um empurrãozinho, aquele normal. Pra não trombar. Pô, o Paulo Nunes saiu falando um monte de merda pra mim, cara. Tava puto, porque tava na reserva, e ele fala que eu que tava na reserva. Mentira, ele que tava na reserva. Aí vem pra cima de mim, assim, ó, me empurrando, dando aquela cotovelada, eu falei, Paulo Nunes. Bate escanteio, pô no Paulo Nunes. Isso no treino. No treino, pô. Meto a porrada no Paulo Nunes, mas quem começou foi ele. Tá bom, entendi. Só sobra pra mim. O cara, ele dando um monte de cotovelada assim. Pô, ele tem que arrumar briga contigo, pô. O Paulo Nunes te conhece há 20 anos. Aí o Djalma quis entrar comprar o barulho do Paulo Nunes. Aí uma bola assim, ele veio, entrou assim por cima, Djalma. Aí depois passou. Cara, os caras te conhecem há 80 anos. Eles acham que vão bater em você. Como, pô? Tá maluco? E o duro do Paulo Nunes é que ele conta tudo ao contrário. Ele se dá Tudo a favor dele. De vídeo. A narrativa. Tem a narrativa, né? O artista. Tudo a favor dele. Não, cara, isso é muito maneiro. E o legal é que vocês até hoje... Não, pô, a gente é amizade do caramba. Porra, né? Cada um com a tua vida, o caralho. Amizade, assim. quando se encontra, cara, é só risada, cara. Parece que se vê todo dia. Parece que a gente tá todo dia um do lado do outro, mas parece criança, cara. É mesmo, Júlio? As histórias, cara. E o pior é que a gente só lembra das merdas, né, cara? É porque marca. Pô, tá rindo aí, né, Patrick? Só lembra das merdas, cara. Não, assim, é muito legal. Né, o Paulo é o cara que mais próximo, Paulo Djalma, assim, é o cara que você mais Djalma. próximo. O Daquela Nélio, geração. O Nélio também. O Nélio também é meu parceiraço. O Nélio é uma coisa incrível, cara. O Nélio, a gente sempre se deu super bem, muito bem. E até porque no jogo o Nélio era foda. Marcava duro. Jogar com ele era bom pra caramba, né? Tá maluco, o Nélio jogava pra caraca, o outro, cara. Jogava muito. E metia porrada. Nélio... Então, quando acontecia qualquer coisa comigo, o Nélio era o primeiro a chegar. Ah, tá contigo, né? Tá comigo nas paradas. Quando acontecia com o Nélio, eu era o primeiro a chegar. Então, até hoje, a gente lembra essas coisas, cara. Não, e os caras eram marrentos pra caramba, abusados por sua causa também, né? Porque achavam Também, que ia comprar todos os barulhos dele. Pior que eu comprava. Marcelinho Carioca arrumava confusão. Quem tava? Júnior Baiano. Aí sobrava pro Baiano. Pô, Paulo Nunes arrumava confusão. Quem tava? Júnior Baiano. Sobrava quem? Tudo anão. Tudo pequenininho. Tudo anão. Aí ficava assim, ó, o Júnior... Aí era o Baiano. Era uma merda, era o Baiano. Tinha que pegar os caras mesmo. Aí fazer o quê? Não, mas é certo, pô, tinha que defender teus meninos, né? Pô. Quem dava o teu bicho lá na frente. Aí sobrou pra mim essa parada. Mas tá maneiro. Baiano, Tá bom, quem pô. te inspirava?